O prêmio Bola de Prata é uma premiação anual criada pela conceituada revista Placar desde 1970, e o intuito é o de eleger os melhores jogadores por posição no Campeonato Brasileiro. Além da Bola de Prata, a revista também entrega o prêmio Bola de Ouro, que é concedido ao melhor jogador do Brasileirão na temporada. Ao longo dos anos, jogadores de diferentes clubes, nacionalidades e posições angariaram o cobiçado troféu. E nesse vídeo você vai conhecer todos os jogadores que foram eleitos o Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro desde que a premiação começou a ser entregue em 1973. Como já mencionado, a entrega da Bola de Ouro, que premia o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, começou a partir de 1973, 3 anos após a criação da Bola de Prata, mas em 2013 o prêmio foi concedido de forma retroativa ao melhor jogador da edição de 1971. Na época, o futebolista que teve a melhor média foi Dirceu Lopes do Cruzeiro, e o prêmio foi entregue em 2013 com nada menos que 42 anos de atraso. Em 1972 não houve premiação, e a revista Placar resolveu não entregar o prêmio de forma retroativa para o destaque naquele campeonato. 1973 foi o ano que a Bola de Ouro oficialmente começou a ser entregue, e na ocasião, pela primeira e única vez na história, 2 jogadores foram escolhidos, e curiosamente ambos são estrangeiros. O argentino Agustín Cejas, que já não está mais entre nós, foi goleiro do Santos no campeonato de 1973, e suas boas atuações lhe renderam o prêmio Bola de Ouro. Atílio Ancheta atuava na posição de zagueiro, e na época defendendo a camisa do Grêmio e com 25 anos de idade, o uruguaio foi o outro a ganhar a Bola de Ouro do Brasileirão de 73. Em 1974, o campeão brasileiro foi o Vasco, mas o melhor jogador do campeonato eleito pela revista Placar foi Zico do Flamengo, que na época tinha apenas 21 anos de idade. A colocação final do rubro-negro na competição foi o 6º lugar. O São Paulo, em 1975, foi 5º colocado na classificação geral do campeonato, que teve como vencedor o Internacional. Em seu elenco, o tricolor contou com o goleiro Valdir Pérez, que foi eleito Bola de Ouro da competição. Em 1976, o Internacional foi bicampeão brasileiro, e no elenco colorado tinha o zagueiro chileno Elias Figueroa, considerado um dos melhores jogadores da história do Chile. No ano anterior, foi dele o gol do título brasileiro sobre o Cruzeiro, e além de ter levado a Bola de Ouro do Brasileirão em 76, ele também foi eleito o Rei da América. Em 1977, o Campeonato Brasileiro foi decidido entre Atlético Mineiro e São Paulo em jogo único no Mineirão, com o tricolor paulista ficando com o título após disputa de pênaltis. No elenco do Galo, que não sofreu nenhuma derrota naquele campeonato, tinha o meio-campo Toninho Cerezo, que na época com 22 anos foi o Bola de Ouro da competição. No Brasileirão de 1978, o Internacional de Paulo Roberto Falcão foi semifinalista quando acabou eliminado pelo Palmeiras, terminando na 3ª posição na classificação geral. O Bola de Ouro desse campeonato foi o maior ídolo da história do Colorado. Semifinalista em 78, em 79 o Internacional foi além e conquistou o tricampeonato brasileiro, o último de sua história até então, e a conquista liderada pelo Bola de Ouro Falcão foi a mais emblemática possível, já que veio de maneira invicta em final contra o Vasco. O Campeonato Brasileiro de 1980 foi decidido entre Flamengo e Atlético Mineiro, com o rubro-negro conquistando seu primeiro título da competição. No elenco do vice-campeão ainda estava Toninho Cerezo, que assim como Falcão ganhou mais uma vez a Bola de Ouro. O Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro de 1981 foi Paulo Isidoro, que na época com 28 anos era jogador do Grêmio. O tricolor gaúcho foi o campeão naquela temporada, e a decisão do título foi contra o São Paulo. Em 1982, Flamengo e Grêmio decidiram o Campeonato Brasileiro, com o rubro-negro conquistando seu segundo título àquela altura. O Bola de Ouro e melhor jogador daquela edição foi Zico, que também terminou na artilharia do campeonato com 21 gols.
Em 1983, o Atlético Paranaense do goleiro Roberto Costa conseguiu chegar nas semifinais do campeonato, só sendo eliminado pelo futuro campeão, o Flamengo. As boas atuações do arqueiro lhe renderam o prêmio Bola de Ouro da revista Placar. Em 1984, Roberto Costa trocou o Atlético Paranaense pelo Vasco, e no Rio de Janeiro, o goleiro continuou com as boas atuações, sendo eleito pela segunda temporada consecutiva o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Vasco foi finalista do campeonato naquele ano contra o Fluminense, mas o título acabou ficando com o tricolor. Em 1985, o Campeonato Brasileiro teve uma final bastante alternativa, com todos os favoritos ficando de fora. O Bangu, do atacante Marinho, que foi o grande nome do clube na competição, acabou superado na final pelo Coritiba na disputa de pênaltis, e como prêmio de consolação, o jogador que já não está mais entre nós foi eleito o melhor do campeonato. Em 1986, a final do Campeonato Brasileiro foi disputada entre São Paulo e Guarani, com o título só sendo decidido na prorrogação. O gol salvador foi marcado por Careca, que além de ser eleito Bola de Ouro daquele campeonato, também terminou na artilharia com 25 gols. Em 1987, o Flamengo foi campeão brasileiro do Módulo Verde sobre o Internacional, e um dos destaques do clube na competição foi Renato Gaúcho, que teve papel fundamental na conquista rubro-negra. Herói nas semifinais contra o Atlético Mineiro, Renato foi eleito Bola de Ouro e melhor jogador da competição. Em 1988, o Internacional do goleiro Tafarel chegou pela segunda vez consecutiva na final do Campeonato Brasileiro, e assim como em 87, novamente foi derrotado, dessa vez pelo Bahia. As boas atuações do arqueiro lhe renderam o prêmio Bola de Ouro. A final do Campeonato Brasileiro de 1989 foi entre São Paulo e Vasco, e em jogo único realizado no Morumbi, foi o clube carioca quem levou a melhor. Zagueiro titular do São Paulo na finalíssima, Ricardo Rocha foi quem levou o prêmio de melhor jogador daquele campeonato. Em 1990, o Santos do jovem volante César Sampaio chegou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, mas acabou parando por ali mesmo ao ser eliminado pelo São Paulo. As boas atuações do garoto de 22 anos lhe garantiram o prêmio Bola de Ouro. Em 91, pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo chegou na final do Campeonato Brasileiro, e o adversário pela frente foi o Bragantino do volante Mauro Silva. O título acabou ficando com os comandados de Tele Santana, e o melhor jogador do campeonato foi Mauro Silva, que na época tinha 23 anos. Flamengo e Botafogo foram os finalistas do Campeonato Brasileiro de 1992, com o alvinegro tido como favorito pelo ótimo plantel que tinha na época. Porém, o Flamengo, comandado pelo vovô Garoto Júnior, não deu moleza pro rival e conquistou o título. Na época, Júnior, que balançou as redes tanto no jogo da ida quanto na volta, tinha 38 anos, e é até hoje o jogador mais velho a ganhar o prêmio Bola de Ouro. O timaço do Palmeiras de 1993 foi quem ganhou o Campeonato Brasileiro, e na final, os comandados de Vanderlei Luxemburgo derrotaram o Vitória da Bahia. O capitão do time foi César Sampaio, que pela segunda vez na carreira foi eleito Bola de Ouro e melhor jogador do Brasileirão. Em 1994, o Guarani foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, só sendo eliminado pelo futuro campeão, o Palmeiras. Em seu elenco, o Bugre contou com o jovem atacante Amoroso, que aos 20 anos terminou na artilharia do campeonato, ao lado de Túlio Maravilha do Botafogo com 19 gols. Ele também levou a Bola de Ouro da revista Placar. Em 1995, os finalistas do Brasileirão foram Botafogo de Túlio Maravilha e o Santos do meia-atacante Giovani, com o clube do Rio de Janeiro ficando com o título. O grande nome do peixe na competição foi Giovani, que decidiu vários jogos durante o campeonato, e o prêmio Bola de Ouro foi entregue ao mesmo. Em 1996, o Palmeiras montou um timaço que levou o título do Campeonato Paulista com o pé nas costas, mas no Brasileirão, o máximo que o clube conseguiu chegar foi nas quartas de final. Mesmo sem o título, um dos destaques do Palmeiras e também do campeonato foi o meio-campo de Jalminha, que foi eleito Bola de Ouro.
O Vasco, no Campeonato Brasileiro de 1997, foi disparado o melhor clube da competição, e todo o sucesso se deve à espetacular fase vivida por Edmundo, que decidiu inúmeros jogos e foi o artilheiro do certame com 29 gols. Obviamente, o animal foi eleito Bola de Ouro e melhor jogador daquele campeonato. O Corinthians, em 1998, voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, e na final o adversário superado foi o Cruzeiro. Um dos destaques do timão naquele campeonato foi Edilson Capetinha, que balançou as redes 15 vezes durante a campanha, e suas boas atuações lhe renderam o prêmio Bola de Ouro da Placar. Em 99, mais uma vez o campeonato foi ganho pelo Corinthians, e mais um mineiro foi superado na decisão, sendo na ocasião o Atlético. O Bola de Ouro do campeonato foi Marcelinho Carioca, que fez gols decisivos na vitoriosa campanha. Romário regressou ao Vasco em 2000 aos 34 anos, e essa foi sem sombra de dúvidas a temporada mais espetacular do baixinho no futebol brasileiro. Afinal, ele balançou as redes mais de 70 vezes durante o ano. Decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro, o atacante foi eleito Bola de Ouro, e com 20 gols também terminou na artilharia, empatado com Dil do Goiás e Magno Alves do Fluminense. O Atlético Paranaense foi o primeiro campeão brasileiro do novo milênio, e na final o furacão de Alex Mineiro derrotou a surpresa São Caetano. O atacante foi extremamente decisivo nos jogos finais, balançando as redes em todos os jogos do mata-mata, inclusive fazendo um hat-trick contra o São Caetano no jogo da ida da final. A Bola de Ouro foi merecidamente entregue a Alex Mineiro. O São Paulo, em 2002, liderou com folgas a primeira fase do Campeonato Brasileiro, chegando a vencer 10 jogos consecutivos, mas no mata-mata acabou caindo precocemente nas quartas de final para o futuro campeão, o Santos. Em seu elenco, o tricolor contou com o artilheiro do campeonato com 19 gols, Luiz Fabiano, mas foi o seu parceiro Kaká quem acabou eleito o Bola de Ouro da competição. 2003 foi a estreia do formato de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, e o primeiro campeão nesse formato foi o Cruzeiro do meio-campo Alex. Ele foi disparado o melhor jogador tanto do campeonato quanto de toda a temporada no futebol brasileiro, e o prêmio de Bola de Ouro foi muito bem entregue ao Cabeção. O Brasileirão de 2004 teve uma disputa bastante acirrada entre Atlético Paranaense e Santos pelo título, com o alvinegro de Robinho ficando com a taça na última rodada. Autor de 21 gols durante a campanha, o atacante do Peixe, que na época tinha 20 anos, foi eleito o melhor jogador e Bola de Ouro daquele campeonato. Em 2005, o Campeonato Brasileiro foi recheado de polêmicas, a principal delas a anulação dos jogos por conta da máfia do apito. O vencedor naquele ano foi o Corinthians, que disputou ponto a ponto o título com o vice-campeão Internacional. Em seu plantel, o timão contou com o argentino Carlitos Tevez, que foi o Bola de Ouro e melhor jogador da competição. Em 2006, o Grêmio estava de volta à Série A após uma passagem para lá de difícil e emocionante pela Série B de 2005, e fazendo um campeonato consistente terminou na terceira colocação, garantindo uma vaga na Libertadores. Em seu plantel, o tricolor de Mano Menezes contou com o jovem volante Lucas Leiva, que com apenas 19 anos foi eleito Bola de Ouro daquele campeonato. O Fluminense, no primeiro semestre de 2007, venceu a Copa do Brasil e, mesmo já garantido na Libertadores de 2008, jogou o Campeonato Brasileiro de forma séria e terminou na quarta posição. Um dos destaques do tricolor no campeonato foi Thiago Neves, que na época com 22 anos levou o prêmio Bola de Ouro da Placar. O São Paulo, em 2008, ganhou pelo terceiro ano consecutivo o Campeonato Brasileiro, e como vinha sendo nas últimas temporadas, um dos destaques do tricolor foi o goleiro Rogério Ceni. Mais uma vez sendo o capitão que ergueu o troféu, o mito São Paulino enfim venceu a Bola de Ouro, e na época Rogério tinha 35 anos. Em 2009, depois de 17 anos, o Flamengo novamente voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, com o título só sendo garantido na última rodada após vencer o Grêmio. Adriano foi o grande nome do clube durante o campeonato, e decidindo inúmeros jogos, terminou na artilharia com 19 gols ao lado de Diego Tardelli, levando também o prêmio Bola de Ouro. O Fluminense, em 2010, voltou a vencer o Campeonato Brasileiro após 26 anos, e um dos destaques do tricolor naquela edição foi o argentino Darío Conca, que surpreendentemente esteve em campo em todas as 38 rodadas.
Pela boa performance, o jogador foi o terceiro argentino e quinto estrangeiro a levar o prêmio Bola de Ouro da revista Placar. 2011 foi um ano especial e de afirmação para Neymar e sua geração. Afinal, naquele ano, o jogador e o Santos ganharam o tricampeonato da Libertadores. No Brasileirão, o Santos fez apenas figuração, terminando na 10ª posição, mas Neymar teve desempenho e atuações individuais que lhe garantiram o prêmio Bola de Ouro da Placar. Além da Bola de Ouro, ele também foi eleito o Rei da América. O Atlético Mineiro, em 2012, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mas vacilando no segundo turno deixou o título escapar para as mãos do Fluminense. No plantel atleticano tinha Ronaldinho Gaúcho, que começou o ano em baixa no Flamengo, mas se reinventando no Atlético, jogou um ótimo futebol que lhe garantiu o prêmio Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro. 10 anos depois de vencer a primeira edição dos pontos corridos, o Cruzeiro voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, e um dos destaques da Raposa em 2013 foi o meio-campo Everton Ribeiro. Presente em 35 das 38 rodadas, o jogador foi quem levou a Bola de Ouro. Em 2014, o campeonato mais uma vez foi ganho pelo Cruzeiro, e o jogador eleito Bola de Ouro da competição também estava em seu plantel. Autor de 15 gols na vitoriosa campanha, o meia-atacante Ricardo Goulart, que atualmente está no futebol chinês, foi quem levou o prêmio, e na época ele tinha 23 anos. O Corinthians, em 2015, contou com o retorno do técnico Tite, e fazendo um ótimo campeonato brasileiro, conquistou o título sem maiores dificuldades. Um dos destaques do timão foi o meio-campo Renato Augusto, que na época com 27 anos levou o prêmio Bola de Ouro. Após 22 anos, o Palmeiras voltou a vencer o Campeonato Brasileiro e, sob a batuta de Cuca, terminou com 9 pontos de vantagem na tabela em relação ao segundo colocado. O melhor jogador do Palmeiras e eleito Bola de Ouro foi o garoto Gabriel Jesus, que na época com 19 anos se juntou a Neymar e Lucas Leiva como os mais jovens a ganharem o prêmio. Em 2017, o Corinthians apostou no técnico da casa Fábio Carille para conduzir o clube no Campeonato Brasileiro, e a aposta deu certo, com o timão chegando a ficar um turno inteiro sem ser derrotado. O artilheiro tanto do Corinthians quanto do campeonato foi o atacante Jô, que balançou as redes 18 vezes, e o bom desempenho lhe garantiu também a Bola de Ouro. Em 2018, o Palmeiras voltou a vencer o Brasileirão, mesmo tendo escalado reservas em vários jogos do campeonato, já que a menina dos olhos na temporada era a Libertadores. Como o título continental não veio, o Verdão concentrou suas forças na conquista do Nacional, e contando com o ótimo futebol de Dudu, eleito Bola de Ouro, alcançou a glória. 2019 foi um ano mágico para o Flamengo, com o clube conquistando 3 títulos na temporada. Um desses títulos foi o do Campeonato Brasileiro, com o clube quebrando recorde de pontos e de outras estatísticas. O grande nome do rubro-negro foi Gabigol, que decidiu vários jogos durante a campanha, e além de ter sido eleito o Bola de Ouro, foi também o artilheiro do campeonato com 25 gols. Em 2020, o Bragantino, que agora se chama Red Bull Bragantino, retornou à elite após 22 anos, e fazendo uma campanha de recuperação após mudança de treinador, conseguiu terminar em 10º lugar. O melhor jogador do clube foi o meia-atacante Claudinho, que também terminou como artilheiro do campeonato com 18 gols ao lado de Luciano do São Paulo. Claudinho ainda foi além, levando o prêmio de revelação do campeonato, a Bola de Prata e a Bola de Ouro, abocanhando nada menos que 4 prêmios.